a esse grupo, aos espíritos protetores, aos mentores, por eu poder fazer essa conversa, porque aí, para a conversa, eu tive que estudar, né? Então, sempre o estudo é bom. Então, eu agradeço muito, né? Então, o tema é Mulher-Mãe, para o ponto de luz que somos nós, e o meu nome. Então, a gente vai ver o que nós vamos verificar aqui em Mulher-Mãe. Primeiro, a mulher na pré-história, depois a mulher na história, por isso que é mulher-mãe, né? O espiritismo e a maternidade, as diferenças sociais, a influência dos pais sobre os filhos e o que é ser mãe. E tem mais um restinho, mas eu juro que eu vou falar rápido sobre cada um desses, tá? O que é ser filho ou filha, sobre filhos difíceis, ligação mãe-filho, filha, desentendimento entre mãe e filho, filha, aborto e planejamento reencarnatório. Então, o primeiro é a mulher na pré-história. Na pré-história, a mulher tinha poder, né? Vamos ver a pré-história aqui. Ela se resume à idade da pedra e à idade dos metais. Vai desde o primeiro hominídeo, o que é o hominídeo? São os ascendentes, os antecessores, na verdade, do ser humano, e até 3.500 a.C. Então, aborda a idade da pedra e a idade dos metais. A idade da pedra é exatamente o aparecimento do primeiro hominídeo até 5.000 anos antes de Cristo. E se divide em idade da pedra lascada, que é a idade dos Flintstones lá, né? E se chama o Paleolítico, que vai dos primeiros hominídeos até 8.000 antes de Cristo, e a idade da pedra polida, ou Neolítico, que é de 8.000 antes de Cristo até 5.000. Então, e a segunda divisão da pré-história é a idade dos metais, que fica entre 5.000 antes de Cristo até o surgimento da escrita, que é mais ou menos 3.500 antes de Cristo. A gente pode ver aqui a primeira escultura, a escultura de 35.000 anos. O ventre e o seio são bem abundantes, né? E na figura do meio, as três primeiras é do Paleolítico, da Idade da Pedra Lascada, e a última é da Idade da Pedra Polida, o Neolítico. A gente pode ver na figura do meio que as três figuras femininas primeiras são exatamente que nem as 35.000 anos antes, né? Antes de agora. Elas são o ventre e o seio bem abundantes. Já do Neolítico, já é uma figura mais magra. E na escultura da Idade dos Metais é mais magro ainda, né? Então, por que a mulher tem poder, né? A mulher tem poder porque ela representava o poder de doar e nutrir. Então, o poder estava centralizado na mulher, pois a reprodução era um privilégio divino. A mulher era adorada como divindade, pois o homem não conhecia a sua função na procriação. É como se a mulher procriasse sozinha, tivesse o poder divino da procriação. Já na história, na Idade Antiga e Idade Média, já tem outra, a mulher já vai perdendo espaço na Idade Antiga ou Antiguidade, né? Aí o que acontece? Os casamentos acabam sendo instituições centrais na vida social, e a mulher só é útil se ela faz parte de uma família, diferente da antiguidade. Então, começou a haver uma desvalorização da maternidade. Por quê? Porque aqui na Idade Antiga ou Antiguidade, a mulher, a religião centralizou o culto na figura do homem, né? Então, já que o homem ficou como central, as mulheres deviam seguir a figura masculina.
e obedecer ao homem, ou seja, ao pai ou marido, né? E na Idade Média, que é 476 a 1453 depois de Cristo, a mulher, no começo da Idade Média, não tinha valor, mas depois ela começou a ter valor. Por quê? Porque a desvalorização da mulher começou na antiguidade e persistiu no início da Idade Média. E a sociedade continuava a ser centralizada na figura do homem. Mas aí o que aconteceu? Guerras, as doenças, as perseguições tornaram a expectativa de vida do homem muito baixa. E as mulheres ficaram viúvas precocemente. Assim, elas assumiram a chefia da família. Então, elas começaram a ter valor, principalmente mais tarde, né, na Idade Média. E a mulher agora na Idade Moderna e Contemporânea. Na Idade Moderna, em 1453, o Brasil nem estava descoberto, então é mais a Europa, né? A mulher é importante mão de obra para a indústria e é enaltecida como mãe. Então, continuou a ser valorizada a maternidade, né? E aí começou a ser tão valorizada que foi associada ao divino. Então, a figura da mulher começou a ser associada à imagem da Virgem Maria, pura, casta, sem pecado, né? E na Idade Contemporânea, que vai até os dias atuais, de 1789, que está aqui na Idade Contemporânea, a época do Espiritismo, né, do início, houve uma valorização da mulher mãe e da mulher trabalhadora. Por que houve a valorização da mulher mãe? Porque o papel materno acabou tendo declínio de valor. Principalmente nas camadas populares da sociedade, houve uma ausência paterna e um descumprimento das funções paternas. Então, aí as mulheres tiveram que assumir as funções paternas também, ou o Estado, e também o Estado assumiu o papel paterno pelas instituições. Então, a gente tem esses auxílios, né? Todos esses auxílios aí que, inclusive, o governo brasileiro tem. Agora vamos entrar no miolo. O espiritismo e a maternidade, né? A maternidade ela pode ser natural ou adotiva. Aqui nós temos exatamente o exemplo da maternidade adotiva, né? Que é a galinha que adotou os cachorrinhos, tá? Então, quando falamos em maternidade, é nesses dois níveis. Eu peguei alguém. Vocês conseguem ler? Alguém conseguiria ler isso aqui para mim? Mas a gente consegue ler, sim. Então eu vou pedir para alguém ler, porque eu achei muito interessante esse poema, e é meio sarcástico também, mas é bem assim o que acontece entre mãe e filha, é como um filho falando da mãe. Alguém poderia ler, por favor? Cíntia, Oi, a oi. Cleide Rossi, eu poderia ler para você. Ok, obrigada, querida. Você quer que eu leia? Por favor. Então, vamos lá. É Coisa de Mãe, de Braulio Bessa. Deixa eu aumentar aqui. Vez por outra, ela duvida até do nosso amor, fazendo drama e falando como quem sente uma dor. Um dia, quando eu morrer, é que tu vai aprender e talvez me dar valor. Por mais que exista amor, por mais que exista afeto, um fato que deixa a gente preocupado e inquieto é quando a mãe pronuncia sem nenhuma alegria o nosso nome completo. Quando a gente quer sair, bate um receio profundo, pede a mãe cheio de medo e, nesse exato segundo, diz que todo mundo vai. E a resposta dela sai: você não é todo mundo. O começo da outra não dá para ver aqui no meu. Mas eu começo aqui, ó. Difícil e Não, muito tem diverso. outra situação, está escrito, tem outra situação
Ah, tá. Então, lá, tem outra situação difícil e muito adversa. Às vezes, no meio da rua, a mãe também é perversa. Quando ela aponta o dedinho e diz assim, bem baixinho, e em casa a gente conversa. Por mais que a gente estude, que tenha dedicação, o boletim todo azul, ela olha com atenção e fala sem gaguejar. Tem mesmo é que estudar, não fez mais que obrigação. Se acaso a gente perder como boba ou coisa, deixa eu ver aqui, está escuro aqui, coisa boba ou coisa rara, ela ativa um radar potente que nunca para e diz, se eu for procurar, garanto que vou achar e esfregar na sua cara. Quando a gente chegar perto e faz um carinho qualquer. Lá em cima também, Cíntia, lê as duas primeiras linhas para mim, por Agora favor. consegue ler? Me lê primeiro as duas de cima agora, Tá. lá em cima. Então, quando a gente chegar perto, faz um carinho qualquer e diz, mãe, vou te amar enquanto vida tiver. Pronto, agora já deu para mim. Ela responde ligeiro, hoje eu não tenho dinheiro, diga logo o que quer. Coisa de mãe é dizer, você vai se machucar. Cadê? Cadê o troco, menino? Mais tarde vai esfriar. Se vou contar, só vou contar até 3. Bagunçou, vai arrumar. Já pegou a guarda-chuva? Eu não sou sua empregada. Eu nunca estou enganada. Na volta, a gente compra. Você não ajuda em nada. Coisa de mãe é ser o quê? Pura. Deixa eu ver. Cura, né? Cura. Para aliviar qualquer dor. Coisa de mãe é o abraço mais forte e mais protetor. Coisa de mãe é cuidar, coisa de mãe é amor. Obrigada, querida. Muito obrigada, viu, Cleide? De nada, querida. Então, agora vamos continuar. Depois desse poeminha, vamos ver as diferenças sociais entre a pobreza e a riqueza, né? Aqui, a gente já pode ver duas fotos, né? Desculpe. Ai, o que eu fiz aqui? Desculpe. Acho que se você for ali no embaixo, onde que tem o terceiro item acho que pro lado. Não é o quarto, Camis, ali embaixo? Que daí tem 4 quadradinhos, tem um livrinho aberto, tem Isso. aquele disso lá, aquele parece uma anteninha, uma O televisãozinha. próximo. Tá. Isso. Esse pessoal é muito bom, muito obrigada. Então, aqui tem as diferenças sociais. Tem a foto da pobreza e da riqueza, né? E tem o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito. Então, é o Espírito Lacordaire falando, né? Então, ele fala primeiro Não consigo me livrar desse preto aqui. Então, ele fala primeiro do pobre, né? Então, pobre criatura, és mãe, teus filhos sofrem, sentem frio, têm fome, e tu vais, curvada ao peso da tua cruz, humilhar-te para conseguires um pedaço de pão para os filhos. Inclino-me diante de ti. Quão grande és aos meus olhos! Espera e ora. A felicidade ainda não é deste mundo. Então, eles se dirigem à mãe pobre, né? E tem aqui, ele se dirige também ao rico, né? E então ele coloca isso. Alguém pode ler, por favor? Voluntários? Pode ler, qualquer um. Eu leio a parte do rico, né? É. Ó rico, enquanto dormes
sob dourados tetos, ao abrigo do frio, ignoras que jazem sobre a palha milhares de irmãos teus, que valem tanto quanto tu? O infeliz que passa fome não é teu igual? Ao ouvires isso, bem o sei, o teu orgulho revolta-se. Isso. O mesmo é do Evangelho segundo o Espiritismo, da mesma mensagem do Lacordaire. Então, ele reconhece, né, a pobreza e a riqueza familiar. E aqui é o número 5, a influência espiritual dos pais sobre os filhos, tá? Então, aqui, eu vou pôr para baixo para ver se ficou melhor, dá para ler? Livro dos Espíritos, tá? Então, o que diz o Livro dos Espíritos? No questão 208, a influência dos pais sobre os filhos, né? Nenhuma influência exerce os espíritos dos pais sobre os filhos depois do nascimento destes? É a pergunta. Os espíritos superiores respondem: ao contrário, bem grande influência exerce. E, conforme já dissemos, os espíritos têm que contribuir para o progresso uns dos outros. Os espíritos dos pais têm por missão desenvolver o espírito de seus filhos pela educação. Aos pais, isso constitui uma tarefa: tornar-se-ão culpados se vierem a falir nesse empenho. Então, aqui está a responsabilização espiritual, né, dos pais sobre os filhos, sobre a educação dos filhos. E aqui tem uma outra pergunta, uma outra questão. Alguém pode ler, por favor? Voluntários? Qualquer pessoa, por favor, só para não perder o ritmo. Pode-se considerar a paternidade ou maternidade como missão? Leu a resposta? Por favor, querido. É uma verdadeira missão sem contestação possível. Ao mesmo tempo, é grandíssimo dever que envolve a responsabilidade dos pais quanto ao futuro, mais do que pensa o ser humano. Deus colocou os filhos sob a tutela dos pais, a fim de que os pais dirijam os filhos pela senda do bem, e facilitou a tarefa dos pais, dando aos filhos uma organização débil e delicada, que os torna princípios a todas as impressões, que os torna propícios a todas as impressões. No entanto, há muitos pais que mais cuidam de aprumar as árvores do seu jardim e de fazê-las dar bons frutos em abundância do que de formar o caráter de seus filhos. Se os filhos vierem a sucumbir por culpa dos pais, os pais suportarão os desgostos resultantes dessa queda e partilharão dos sofrimentos dos filhos na vida futura, por não terem feito o que lhes estava ao alcance, para que os filhos avançassem na estrada do bem. Obrigada, viu, querido? Então, aqui a gente vê a responsabilidade, seja pai ou mãe adotivo, seja pai ou mãe natural, né? É a mesma responsabilidade. Então, inclusive, mais do que pensamos que é responsabilidade, né? Os espíritos falam que é maior do que a gente pensa essa responsabilidade. Então, não adianta cuidar dos bens materiais e deixar de formar o caráter dos filhos, né? Porque tudo isso vai ser descontado, vai ser colocado na conta, na balança dos pais, né? Aqui, então, visto tudo isso, vamos ver o que é ser mãe, né? Então, o que é ser mãe? Vamos lá. É desenvolver o progresso dos filhos pela educação. É ter possibilidade da prática do amor no respeito. O pai também é a mesma coisa, né? O que é ser pai é igual. É ter a tutela divina dos filhos. É dirigir os filhos pela senda do bem. E é ser responsável pela formação do caráter dos filhos. Então, é um papel e tanto, né? O dos pais.
É mãe e pai. Como o nosso tema é mãe, então eu me restringi à mãe. Aqui, nossa, deixa eu ver a pergunta. Aí, o que é ser filho ou filha, né? Então, para nós que somos pais, o que é ser filho ou filha? Como a gente enxerga? É o nosso tesouro, né? A gente acha os filhos os nossos anjinhos. A gente também acha os filhos uma eterna criança. E acha os filhos uma doçura, né? Agora, o que o Espiritismo acha dos filhos, né? Então, o que é ser filho ou filha para o Espiritismo? Os filhos são espíritos a serem orientados por outros espíritos neste planeta, pai e mãe, né? Ou os responsáveis. Deus colocou os filhos sob a tutela dos pais ou dos responsáveis, a fim de que os dirijam pela senda do bem. Também favoreceu a tarefa dos pais ou responsáveis, dando aos filhos um corpo e uma mente organizados de modo débil, que os torna receptivos a todas as impressões. Nós já vimos essa parte aí. Eles também, os filhos, são companheiros de evolução dos próprios pais responsáveis, que são direcionados aos cuidados de outros espíritos encarnados, que é mãe e pai, e responsável. Não basta criar os filhos, dar comida, né, alimentação, dar um teto, é importante educá-los, né? Agora, o próximo. Sim, voltou lá, o que dizia é que os dois, os pais e os filhos, aprendem muito um com o outro, né? E aqui nós destacamos filhos difíceis, né? Então, sobre filhos difíceis. Filhos difíceis são espíritos que reencarnam com a premente necessidade de serem devidamente orientados e direcionados para o caminho do bem, né? E isso explica o fato de pais muito amáveis receberem seres rebeldes, melancólicos, desrespeitosos. Então, a gente fala, nossa, o pai e a mãe são tão educados e calmos e nasceu um filho tão rebelde. Exatamente para os pais poderem orientar e direcionar para o caminho do bem, né? Dessa maneira, lições valiosas podem ser ensinadas a criaturas rebeldes para aprimorarem a sua conduta e o objetivo na vida, o objetivo de vida. E aqui, por fim, também mãe e pai aprendem muito com os filhos, sejam obedientes ou rebeldes. O próximo é, deixa eu tirar essa faixa, ligação mãe-filho ou mãe-filha, né? Então, qual é a ligação que existe entre mãe e filha ou mãe e filho? A forte ligação espiritual entre mãe e filho ou mãe e filha é facilmente notada, é fácil a gente notar essa ligação, né? A gente logo percebe. E é simples compreender que esses laços podem ser de muito amor, mas também esses laços podem gerar grandes conflitos. Vamos ver por quê. Os laços espirituais entre mãe e filho ou filha ultrapassam as encarnações e são muito profundos e intensos. São espíritos bastante conectados, que precisam passar pela experiência de vida juntos para atingir a evolução moral. Nem sempre esses espíritos, né, de mãe e filha ou filho, se apreciam. Então, essa relação íntima acontece para germinar o sentimento de amor entre os dois espíritos. Então, propositalmente, vieram como mãe e filha ou filho
exatamente para um sentimento de amor ser aguçado, né? E, por ser uma ligação muito forte, pode também ocasionar sofrimentos. Porém, quando conduzida de maneira correta, essa relação resulta em grandes bênçãos. Então, precisa ser uma relação, caminhar corretamente. Nós vamos ver melhor aqui, mais para frente. Desentendimento entre mãe e filho e mãe e filha, né? O que acontece? Conflito entre mãe e filho ou filha devem ser tratados com seriedade no espiritismo. É necessário o esforço, pelo menos de um dos envolvidos, para manter a harmonia da relação. Então, o filho, a mãe tem que ter esforço. Pelo menos um deles, né? Senão os dois seria bom. Mas pelo menos um para manter a harmonia da relação. E essa harmonia da relação pode ser alcançada com práticas que elevam o padrão vibratório e nos aproximam de nossos amigos espirituais. E, dentre essas práticas, nós podemos citar, né, para aumentar o padrão vibratório. Evangelho no lar, fazer a recepção do passe mediúnico, fazer a prática diária de preces, ingestão da água fluidificada, comparecimento a reuniões espíritas e trabalho no bem sempre, né? E é necessária também cada um fazer a sua reforma íntima, para que os conflitos sejam diminuídos e encarados com maturidade e com respeito. Ter empatia e compaixão pelo outro e compreender que a singularidade do outro não o torna inferior a nós é muito importante para a reconciliação e a melhoria da relação. Ou seja, a gente tem que ter paciência e tem que ter entendimento de que cada um é um, né? Cada um é uma pessoa diferente da outra. Então, essas diferenças não tornam ninguém superior ou inferior, só diferente, né? Sobre o aborto, alguém pode ler, por favor? Eu posso ler, Cíntia. Por favor. Que consequências o aborto tem para o espírito a reencarnar? É uma existência nulificada e que ele terá de recomeçar. Certo. Então, a existência nesse mundo não aconteceu, né? Seja o aborto espontâneo ou não, né? Você pode continuar? Quer ver? Pronto. Constitui crime a aprovação do aborto em qualquer período da gestação? Há crime sempre que transgredis a lei de Deus. Uma mãe, ou quem quer que seja, cometerá crime sempre que tirar a vida a uma criança antes do seu nascimento. Assim impede uma alma de passar pelas provas a que serviria de instrumento o corpo que estava se formando. Certo. Então, assim está aqui colocado que é contra a lei de Deus, porque há um impedimento de uma alma passar aqui pela existência terrena, né? Pelas provas, pelas expiações que o corpo que estava se formando precisava passar, né? Que, na verdade, o espírito, né? Precisava passar. Pode continuar, querida? Dado o caso que o nascimento da criança pusesse em perigo a vida da mãe dela, haverá crime em sacrificar a primeira criança para salvar a segunda, no caso mãe? Preferível é que se sacrifique o ser que ainda não existe a sacrificar-se o ser que já existe. Certo, obrigada, querida. Então, isso aqui é o que fala sobre o aborto, né? Na codificação. E aqui agora o planejamento reencarnatório. Então, aqui o nosso planejamento reencarnatório. O que diz o Livro dos Espíritos? Na questão 132, diz que Deus impõe aos espíritos a encarnação, com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns, é expiação. Para outros,
é missão. Nós vamos ver nesse quadradinho aqui o que é expiação e o que é missão. Mas ainda continua. Mas para os espíritos alcançarem essa perfeição, tem que sofrer todos os problemas, as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Então, vamos ver a diferença entre prova e expiação. Prova são situações de vida através das quais nós testamos. É uma prova, é um teste. Nós testamos as nossas qualidades morais e também desenvolvemos a nossa inteligência. Então, são desafios e testes. Então, a prova é um teste de nós mesmos, das nossas qualidades morais. Expiação já é diferente, são situações de vida através das quais nós reparamos os erros cometidos no passado, corrigimos o que fizemos de errado, ao mesmo tempo que nos desenvolvemos com a dor bem suportada que a expiação nos traz. Pode ser comparada a expiação a uma pena criminal por delinquência. O que se busca é o reajuste do delinquente, né? Então, a expiação seria, assim, uma pena, né? Uma pena de situações, de erros que nós já cometemos. Então, nós voltamos aqui, passamos pela expiação para a gente não cometer mais o erro, né? Para se depurar disso. E a 166 diz, a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea tem a oportunidade de depurar-se, sofrendo a prova de uma nova existência, em que, indubitavelmente, experimentará uma transformação. Sem dúvida, né? A gente vai se transformar, porque seja a prova, seja expiação, a gente inevitavelmente se transforma. É como eu falo, a gente aprende pelo amor ou pela dor, né? Então, é inevitável uma transformação. E aqui, o Evangelho segundo o Espiritismo diz, no capítulo 14, né? O parentesco corporal e espiritual. O que o Kardec diz? Que os espíritos que encarnam numa mesma família, sobretudo como parentes próximos, são mais frequentemente espíritos simpáticos, ligados por relações anteriores, que se traduzem pela afeição durante a vida terrena. Mas existem, né? Pode ainda acontecer que esses espíritos sejam completamente estranhos uns aos outros, sejam separados por antipatias, também anteriores, que se traduzem por antagonismo na Terra, a fim de lhe servir de prova. Então, quem encarna numa mesma família, ou pode ser muito simpático, ligado pelo afeto em encarnações anteriores, ou ao contrário, né? Pode ser ligado por antipatias e realmente nós viemos na mesma família para a gente dar um basta, né? Nessa antipatia, para fervilhar o amor, né? E então, final, acabou, Deus é todo amor e justiça, daí nosso futuro é a perfeição. Agora vamos para as perguntas, né? Os comentários, perguntas.